A paz do Senhor a você que está nos assistindo através das redes sociais, através do nosso Facebook e também através do nosso canal no YouTube. Eu gostaria de convidar você para estar juntamente comigo orando ao nome do Senhor, nosso Deus, para darmos início no culto online de hoje, no nosso web culto deste domingo, que com certeza Deus irá falar poderosamente com você através dos louvores e da palavra que será ministrada. Vamos orar ao Senhor? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em o nome do teu Filho amado Jesus, eu lhe peço que venha abençoar a todos os louvores que serão entoados em adoração ao teu nome, a palavra, Senhor, que será ministrada, que possa, Senhor, vir de encontro ao coração de cada pessoa que está assistindo este culto. Meu Deus, que o Senhor venha entrar com providência na vida de cada pessoa, diante de sua necessidade, através de tudo o que for feito nesta noite. Meu Deus, aumenta a fé de cada um que estiver ouvindo, para que creia, Senhor, nas tuas promessas. Usa-nos, Senhor, como ferramentas bem afiadas, como instrumentos para proclamar o teu evangelho através da tua palavra. Senhor, em o nome do teu Filho amado Jesus, eu lhe peço e te agradeço. Amém. Convido você a louvar a Deus juntamente conosco, hoje com a participação especial da nossa irmã Suelen, ali da 1º de janeiro, emprestado da 1º de janeiro, claro que sem devolução, né? Ó, pastor Carlos vai brigar comigo depois, mas sem devolução, vai ficar aqui conosco na Flor do Campo, pelo menos hoje, mas que Deus vai abençoar a sua vida através dos louvores que ela vai entoar em adoração ao nome do nosso Deus. E depois estaremos ouvindo a palavra do Senhor. É um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite. Eu quero saudar você que está aí na sua casa com a paz do Senhor. Nós vamos estar louvando o nome do Senhor, mas antes eu quero deixar aqui apenas um versículo para meditação minha, para meditação sua, de quem está ouvindo, que está em 1 João, o capítulo 1, e apenas o versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Vamos louvar? Ah, Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos estar louvando o nome do Senhor, adorando o nome do nosso Deus. Amém? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembrança do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra
nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Meu Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. A alma ferida, coração
coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia! O nosso Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele consertou, né? Então que você fique com esses louvores e com essa palavra. Se nós confessarmos os nossos pecados, o nosso Senhor Jesus, Ele é fiel e Ele nos perdoa de todo pecado. Eu agradeço a oportunidade. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Ouvimos aqui esses lindos louvores. Agora nós vamos entrar na palavra e vamos orar aqui pela nossa irmã Zaira, para que ela possa ter a correta interpretação da palavra, né? Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, te agradeço, Senhor, por cada louvor entoado nesta noite, Pai. Eu te agradeço também, Senhor, por cada um que aqui se encontra, Pai, nos bastidores deste vídeo, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida da nossa irmã Zaira, para que ela possa ter, Senhor, a correta interpretação da Tua palavra, Senhor. Que ela venha transmitir ao coração, Senhor, de cada ouvinte, aquilo, Pai querido, que eles precisam ouvir, não aquilo que eles querem, ó Pai. Senhor, fala conosco, Senhor, através da Tua serva, Pai. Seja com cada um nesta noite, é pelo que eu te peço e desde já eu te agradeço. Amém, Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Desde que os meninos falaram para mim estar trazendo uma palavra, eu fiquei a semana inteira orando, pedindo para Deus uma palavra. E o Senhor me deu uma palavra que ela já foi ministrada aqui. E eu fiquei, Deus, mas essa palavra já foi ministrada. Mas a gente faz o que o Senhor manda, né? Que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, e a partir do versículo 35. Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, de tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com eles. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Ontem eu fui com a minha mãe fazer uma visita e cheguei e fui meditar nessa palavra. E eu comecei a ler a partir do capítulo 4 completo. E ao terminar de ler esses versículos, o Espírito Santo falou ao meu coração, fez uma pergunta e eu fiquei pensando, e estou pensando até agora: será que Jesus está no barco? Foi a pergunta que o Espírito Santo falou ao meu coração. Porque a gente sabe que o momento em que nós estamos vivendo é um momento difícil, é um momento que muitas pessoas estão entrando em depressão, é um momento em que pessoas se encontram desempregadas, é um momento de famílias estarem enlutadas, é um momento a qual muitos cristãos desanimaram. E o Senhor me fez essa pergunta: será que eu estou no barco? A gente sabe que a tempestade na nossa vida ela vai vir. Com Jesus no barco ou sem Jesus no barco, essa tempestade ela vai vir. Existe uma diferença. Quando Jesus está no barco, Ele nos dá força. Quando Jesus está no barco, Ele nos acalma. Ele sempre tem uma palavra de paz, Ele tem sempre uma palavra de ânimo, Ele tem sempre uma palavra dizendo: não temas, eu estou contigo. E o interessante, quando eu comecei a estudar sobre essa palavra, esses versículos mostram aquilo que João escreve no primeiro João escreve ali, né? Quando ele diz que o verbo se fez carne. Jesus, ele veio 100% homem, como veio 100% Deus. E aqui no versículo a gente vê Jesus cansado, como um homem que pregou o evangelho o dia inteiro.
ali na Galileia, por ser um lugar montanhoso, provavelmente um lugar muito quente, no meio de tantas pessoas, fazendo um milagre. Então o corpo físico de Jesus, sendo homem, se cansou. Então Jesus, ele entra no barco e ele não vai na broa, ele vai na polpa, ele vai atrás, ele vai descansar. E ali naquele momento eu comecei a meditar, que existem momentos na nossa vida que o Senhor Jesus, ele deixa a gente ficar na broa, porque tem coisas que a gente pode fazer, tem coisas que eu posso fazer na minha vida, tem coisas que o Senhor já sabe, olha, você está capacitado, você consegue ir, mas eu estou aqui. Não se preocupe, eu estou aqui. E naquele momento, Jesus sabia que os discípulos já estavam acostumados a navegar sobre aquele mar. Os discípulos já estavam acostumados, às vezes, de encontrar com alguma tempestade no meio daquele mar ali, no momento em que eles pescavam. Então, eu fiquei meditando nisso. Jesus sabia de todas as coisas, porque ele também era Deus, ele é Deus. E quando começou aquela tempestade, que pegou aqueles homens de surpresa, eles começaram a ficar com medo. Assim somos nós. Às vezes, por mais que nós conhecemos Jesus, por mais que nós já presenciamos milagres de Jesus em nossa vida, existem momentos na nossa vida que a gente também se abate. Existem momentos na nossa vida que a gente fala, Deus, eu não vou conseguir. E é esse momento que Jesus gosta, que eu sempre ouço os irmãos falar assim, Jesus, ele gosta de apertar um pouquinho. Porque às vezes quando a gente está numa bonança, no mar calmo, a gente esquece que Jesus está no barco. Quando nós estamos num momento bom da nossa vida, a gente esquece de chamar Jesus. Então eu acredito que naquele momento, no meio daquela tempestade, por mais que aqueles homens já estavam acostumados a navegar, aquela tempestade chegou de surpresa na vida deles. Aquela tempestade chegou até talvez um pouquinho mais do que eles estavam acostumados. Foi o momento em que eles se lembraram, epa, Jesus está no barco. Eu preciso chamar Jesus. E é o momento que eles chamam Jesus. E é o momento que a palavra mostra para nós o Deus Todo-Poderoso, aquele que manda no vento, no mar, na terra, em tudo que há nessa vida. E foi exatamente isso que eu comecei a meditar. E aí o Senhor me levou lá em Salmo 139, quando Davi começa a descrever a grandiosidade de Deus, a qual Davi ele fala assim, antes mesmo de nós sermos formados no ventre de nossa mãe, Jesus já sabia. Antes mesmo que uma palavra saia dos nossos lábios, Jesus já sabia. O tempo todo Jesus sabe de todas as coisas. Só que ele gosta quando nós convidamos ele, quando nós nos lembramos que ele faz parte da nossa vida. E aí foi por isso dessa pergunta que o Espírito Santo fez no meu coração. Será que eu estou no barco? Talvez Jesus fez isso para me lembrar. Zaira, será que você está lembrando de me chamar para passar com você nesse vale? Será que você está se lembrando que eu estou no barco da sua vida? E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração e que eu estou compartilhando com vocês aqui. Será que Jesus está no barco? Jesus, ele está no barco. Ele está ali na polpa, está dormindo. Mas nosso Deus, ele não dorme. Nesse momento aqui, na palavra, Jesus sendo 100% homem, estava dormindo. Mas Jesus ressuscitou. Jesus vive. Ele está atento ao nosso clamor, ele está 24 horas nos observando, ele sabe de todas as coisas. E o Senhor, ele me trouxe essa palavra para trazer uma palavra de ânimo a nós nesse momento difícil. Que nós sabemos que a gente está aqui, né, se reunindo em pequenos números, a gente convida um irmão daqui, um irmão de lá. É o único momento que a gente consegue estar em união, porque é um momento difícil, é um momento que a gente pensa, meu Deus, eu não vou conseguir. Que às vezes a gente pensa assim, eu não vou conseguir, eu sozinha ler a palavra lá na minha casa, eu sozinha, mas a gente precisa lembrar que nós não estamos sozinhos. Às vezes a gente pensa, mas eu vou ficar lá em casa, que saudade da igreja, que saudade do grupo, que saudade de estar ali. Mas existem momentos que é bom também a gente lembrar que Jesus está no barco, que a gente não está sozinho, que a gente pode pegar a palavra como eu meditei ontem, ali na minha cama, no meu quarto, e o Senhor falando comigo. Exatamente dessa maneira, eu estou no barco, é só me chamar, é só clamar por mim. E aí eu, continuando meditando, o Senhor também me lembrou de uma outra passagem, que também fala da tempestade, que foi quando Jesus andou sobre as águas. Foi exatamente a mesma situação, a diferença é que nesse momento Jesus não estava no barco. Os discípulos foram para o meio do mar, enquanto Jesus orava. E aí a tempestade começou de uma maneira tal, e Jesus foi ao encontro daqueles homens. E aí Jesus foi por cima das águas,
Que coisa maravilhosa poder ver Jesus em cima das águas. Eu fico imaginando, deve ser a coisa mais linda. E aí os discípulos ficaram com medo. Eles começaram a olhar aquilo e falaram, será que é um fantasma? E aí Jesus disse, calma, sou eu. Então Pedro ele diz assim, se é o Senhor, me permita ir até a ti. Então Pedro é o único corajoso, porque Jesus não fala assim, venha Pedro. Não, Jesus pode vir, ele não citou nomes. Tinham 12 naquele barco. Aqueles 12 poderiam ter posto o pé na água e ido de encontro com Jesus. Mas apenas Pedro teve a ousadia de colocar os pés sobre a água e de encontro ao Senhor Jesus. Só que, conforme ele foi caminhando, o vento, o barulho, a tempestade, as ondas, começou a assustá-lo. E aí ele começou a perder o foco, de que ele estava indo em encontro a Jesus. E aí ele começou a afundar. Só que imediatamente ele se lembrou, opa, calma aí, eu estou indo de encontro a Jesus. Então ele grita por Jesus, Jesus, por favor, me ajuda, me socorre. Então Jesus pega ele pelas mãos e volta ele novamente ao barco. Então são 2 momentos em que Jesus nos mostra, a tempestade ela vem, mas eu gosto quando ela vem para que você se lembre de que eu estou presente na sua vida. Nesse momento Jesus estava no barco, no momento em que Pedro andou sobre as águas, Jesus viu a tempestade e foi de encontro a eles. Jesus está dizendo assim, olha, não precisa ter medo. A tempestade ela vai vir, como está escrito em João também, qual ele fala assim, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus ele é lindo, maravilhoso e ele sempre nos dá uma palavra de conforto. Então se eu não sei qual é o momento seu agora, talvez você está desempregado, talvez você está sofrendo por algo que aconteceu na sua vida. Talvez, infelizmente, essa enfermidade chegou na tua casa e você está com medo, achando que não vai conseguir. Talvez você não tenha mais força para orar, para ler uma palavra. E o Senhor está dizendo para você, não se preocupe, eu estou no meio dessa tempestade. Eu sou o Deus que criou o vento, o mar, as estrelas. Foi eu mesmo quem criou você, quem te formou. Então, chame por Ele, clame por Ele. Os louvores entoados pela nossa irmã, ela fala assim, olha, tente mais uma vez, tente uma segunda vez, tente uma terceira vez, tente sempre. Mas lembre, Jesus está no barco. Então, se você tentar com as suas próprias forças, infelizmente você não vai conseguir. Mas se você convidar Jesus, olha Jesus, eu não consigo, mas eu quero continuar essa caminhada. Porque se eu passar por esse mar, como eles passaram por esse mar, por essa tempestade, do outro lado, eles tiveram a sua vitória. Do outro lado, houve-se um testemunho que serve para nós hoje. Se eles não tivessem confiado em Jesus, teriam naufragado e nós não teríamos essa mensagem maravilhosa hoje. Mas eles confiaram, eles se lembraram que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava com eles naquele barco. E hoje nós temos essa história, este momento maravilhoso, que Jesus estava lá e Jesus também está aqui. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Lá em João também, antes da crucificação, quando Jesus vai orar, é uma das palavras que eu gosto sempre de lembrar. Que antes dele ser crucificado, ele foi orar. E naquele momento em que ele orava, ele orou pelos seus discípulos, ele orou por aquele povo, mas ele também orou por nós. Nós nem sequer existia, e Jesus já orou dizendo, abençoa aqueles que ainda hão de vir. Para vocês verem que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, e ele está no controle de todas as coisas. A palavra do Senhor, ela edifica nossas vidas, e ela vem sempre para nos lembrar que ele está no controle de todas as coisas. Eu não sou uma pregadora, mas eu gosto de compartilhar a palavra do Senhor. Eu não gosto de estar sendo filmado, mas foi o meio em que o Senhor nos colocou hoje em dia para que o evangelho seja pregado. Nós sabemos que às vezes a gente pega aí o celular, o WhatsApp, Facebook e usamos para tantas coisas. Às vezes a gente filma brincadeira, às vezes a gente filma tantas outras coisas, tiramos foto, nada para edificar. E aí quando nós somos convidados para pegar o evangelho, ou quando nós somos convidados para louvar ao Senhor, às vezes nós ficamos com medo, às vezes nós ficamos com vergonha, às vezes nós não queremos. Mas não é para se aparecer, é uma maneira que nós encontramos hoje para que o evangelho do Senhor chegue até a sua casa, chegue até a sua vida, chegue também na minha vida. Porque da mesma maneira que nós estamos aqui hoje gravando, existem outros irmãos aí gravando, pregando o evangelho, são palavras para edificar a nossa vida. Então você que está aí nos acompanhando,
que você também venha orar por nós, orar pelos esses meninos aí que se esforçam bastante para estar organizando tudo isso, para os demais irmãos que têm se esforçado para que o evangelho chegue até seu lar. E lembre-se, Jesus está o tempo todo no barco. Existem momentos que ele vai estar em silêncio, mas Senhor Jesus, mesmo em silêncio, ele está agindo. E existem momentos que ele vai tomar a rédea desse barco para te guiar a um caminho certo. Então que hoje você venha colocar Jesus no teu barco, se porventura ele não estiver. Se porventura você esqueceu Jesus em algum lugar, porque às vezes a gente esquece, sabe, de convidar Jesus. Às vezes a gente quer criar planos na nossa vida e a gente não convida Jesus. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas em tempo nenhum nós perguntamos, Jesus, podemos fazer? Jesus, vamos comigo? Jesus, me ajuda? Porque o Senhor, nós vemos o hoje, nós vemos aqui agora. O Senhor Jesus já vê o amanhã. O Senhor Jesus já sabe o que vai acontecer. Então é muito bom quando nós convidamos Jesus, porque Jesus, ele gosta de ser convidado. Jesus, ele tem um prazer quando nós convidamos ele a fazer parte da nossa vida. Então que você venha sempre se lembrar, você não está sozinho. Essa tempestade, ela vem, mas ela vai passar, porque ele nos dá essa certeza. Quando nós confiamos nele, quando nós confiamos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ele vai resolver essa situação. Talvez não hoje, talvez não no seu tempo, mas no tempo dele. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não vou aguentar. A gente sempre ouve as pessoas dizerem assim, Deus nunca te dá uma cruz maior do que você não possa carregar. E isso é a mais pura verdade. A maior cruz ele já carregou por nós, que é aquela que nós não podemos carregar. Que ele levou sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, todas as nossas falhas. Aquela cruz eu não poderia carregar, você não poderia carregar, mas ele carregou porque ele nos ama. Ele falou assim, olha, isso aqui vocês não podem fazer, mas as demais coisas vocês podem confiar em mim. Eu deixei aqui um manual, que é a palavra do Senhor, para que vocês venham se edificar, para que vocês venham me conhecer melhor. Às vezes a gente quer passar por tantas coisas e a gente esquece de procurar conhecer o nosso Deus. Às vezes a gente esquece de viver uma experiência com Deus. Nosso irmão Onofre mandou uma pergunta para mim. O que é experiência com Deus? Eu sinceramente não sei exatamente responder, talvez segundo teologia ou coisa e tal. Para mim, experiência com Deus é procurar conhecê-lo mais. Para mim, ter experiência com Deus é essa intimidade, é essa vontade que a gente tem quando a gente lê a palavra e ouve o Espírito Santo conversar com você. Essa é a experiência que o Senhor gostaria que você também tenha com Ele. Às vezes você está falando assim, eu estou sozinha. Você não está sozinho. Quando você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e falar, Jesus, senta aqui do meu lado, me ajuda, vamos conversar. Eu tenho certeza que Ele vai trazer a calmaria ao seu coração. Ele vai renovar as suas forças. E aí você vai ver o milagre do Senhor, como esses homens viram quando Jesus disse, aquieta-te mar, aquieta-te vento. Eles ficaram tão surpresos, depois de tantos milagres que eles já viram Jesus ressuscitar morto, eles já tinham visto Jesus curar cego, eles já tinham visto Jesus fazer diversos milagres. Mas aquele momento surpreendeu eles quando eles viram Jesus dizer, acalma a tempestade, para mostrar para eles que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o mesmo que com a sua voz criou tudo que existe. Com a sua voz ele também manda aquietar. Com a voz, às vezes a gente quer que Deus venha e faça aquela coisa toda, e não é necessário. Apenas uma palavra do nosso Deus e as coisas mudam. Apenas uma palavra do nosso Deus e as coisas voltam ao lugar. Então que você venha confiar, guardar essa palavra no teu coração, lembrando que Jesus, ele caminhou sobre as águas. Que Jesus disse para Pedro, venha, e Pedro foi. Pedro caminhou sobre as águas também. Só que como humano, Pedro sentiu medo, mas Jesus não o condenou por sentir medo. Jesus segurou nas mãos dele e colocou ele de volta no barco. Assim, no meio dessa tempestade, Jesus chamou a atenção, porque o nosso Pai nos corrige, porque Ele nos ama. Então, Jesus chamou a atenção deles. Vocês ainda não têm fé. Por tudo que eles já viram, eles ainda não tiveram fé suficiente de que Deus estava no barco. Mas entenda que Jesus, Ele nos corrige porque Ele nos ama. Foi uma alerta de Jesus ali para eles. Foi uma prova de Jesus sendo 100% homem,
100% Deus. A prova de que muitos às vezes ainda questionam, será? Não, a prova está aqui. Jesus é, Jesus foi e Jesus sempre será Deus, independente da situação em que você esteja. Confie nisso, acredite nisso. Confie que o Senhor está no controle de toda essa situação. Às vezes nós não entendemos o porquê 2020 ficou parado para muitas pessoas. Mas talvez o amanhã você vai entender que você aprendeu a valorizar tantas coisas. Às vezes a gente não dava valor a muitas coisas da nossa vida. E esse tempo que parou, que muitos dizem, parou, serviu para você refletir. Serviu para mim mesmo, perder e ficar ali no meu cantinho, meditar a palavra. Serviu para mim mesmo, estar reunido com a minha família, fazendo um culto dentro de casa, entre eu e meus irmãos e minha mãe. É uma coisa maravilhosa, uma coisa que com os anos se perderam. Com os anos os pais já não sentam mais com os seus filhos para buscar ao Senhor. Com os anos já não existe mais culto no lar. Com os anos os pais não têm tempo para seus filhos. Talvez o 2020 seja exatamente para isso, para você refletir aquilo que você deixou para trás. E o Senhor está falando, olha, tem coisas que a gente não pode perder, que é a intimidade, que é esse carinho, esse afeto entre família, esse apoio entre irmãos. E muitos que não davam valor em estar na igreja, às vezes falavam assim, para que ir todo dia na igreja? Hoje está falando, meu Deus, como eu queria estar na igreja. Às vezes são coisas que a gente não pensava antes e que o Senhor usou desse momento que nós estamos passando para fazer a gente refletir que o Senhor está no controle de todas as coisas. E como lá em Romanos também diz que tudo é por Ele, para Ele, todas as coisas são para Ele. Então o Senhor está no controle de todas essas coisas. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E fique com essa pergunta, será que Jesus está no barco? Se Jesus não estiver, eu falo para você hoje, convida Ele a fazer parte do teu barco, a fazer parte da tua vida. Agora lembre-se, Jesus também está. Ele está, às vezes em silêncio, mas Ele está. Ele só quer que você lembre-se de chamá-lo. Ele só quer que você se lembre de que com as suas forças você não vai conseguir. Mas quando você convida Ele, Jesus, vamos comigo. Ele vai estar ali pronto para mandar o mar, o vento, a tempestade acalmar. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Peço que todos orem por mim e por esses irmãos aqui, para que essa obra continue, o Evangelho do Senhor seja pregado cada dia mais a vidas que precisam. Amém? A paz do Senhor, vamos orar para terminar. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais esse momento que passamos em Tua presença. Que o Senhor venha, Papai querido, continuar derramando da Tua graça, da Tua presença em nossas vidas, para que nós venhamos caminhar mais e mais em Tua presença, até que o Senhor venha nos buscar. Pai, muito obrigado por tudo, que o Senhor venha nos dar uma noite de paz e tranquilidade. Nos leve em paz para os nossos lares. Amém.